bom dia, meu povo. O Nilton já tomou um susto aqui. Estamos no ar aqui com Hora do Agro. E vamos para mais um programa hoje. Hoje o Robson me deixou sozinho, seu Nilton. Hoje o Robson me deixou sozinho contigo. Ele tá colocando um negocinho diferente hoje aqui. Tô não, vamos que vamos. Vamos com o apoio dos nossos patrocinadores, seu Nilton. Nutripura, Céu Agro, Atos Sementes, Fertimig e Mega Gráfica apoiando o programa Hora do Agro, que vai ao ar todos os sábados às 6 horas da manhã para você na 105.7 FM. E estamos aqui hoje, seu Nilton. Vamos lá. Eu tô, como o Robson que faz a abertura, eu tenho que ficar lembrando do qual a ordem que eu tenho que falar aqui. Vamos lá. Tem que lembrar do telefone da rádio, para quem quiser mandar pergunta, quem quiser. Já decorei, 66, tem que fechar o olho para lembrar, 66996221057. O 1057 eu não esqueço, mas o 99622 demorou um pouquinho para gravar. Então, se você quer mandar alguma mensagem para nós aqui na rádio, quer fazer alguma pergunta, eu vou falar dos nossos entrevistados daqui a pouco, manda mensagem para nós no 99622 66996221057 66996221057. E para você que quiser ser mais um dos nossos patrocinadores, fazer parte desse seleto grupo de patrocinadores, que é, de novo, Nutripura, Céu Agro, Atos Sementes, Fertimig e Mega Gráfica, entre em contato com a dona Edna Rondon pelo 67998712265 998712265. Fala com a dona Edna Rondon, tenho certeza que ela vai te atender muito bem e vai fazer um bom negócio para você fazer parte desse grupo de patrocinadores do Hora do Agro. Um abraço, dona Edna Rondon. E vamos lá, seu Nilton. Hoje nós vamos entrevistar a chapa que ganhou a eleição para a presidência do Sindicato Rural de Rondonópolis. Eu, na chamada do programa que eu faço lá no meu Instagram, eu fiquei na dúvida se era biênio ou triênio, mas é triênio 2026-2028. Tô aqui com o seu Alberto Torremocha, ou como eu sempre conheci, o Beto Torremocha, e o seu Leandro Jorge Araújo. Agora esse nome do Leandro, vou te falar, você deve ser alemão, né, Leandro? Hirinchen. Depois você me... Henriksen. Aí, tá vendo, Silas? Eu falei que eu ia engasgar nisso aqui. Seja bem-vindo, Beto. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado ao Leonardo, obrigado ao Nilson e ao Silas. Muito obrigado. Menino, muito bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação aí estar respondendo o convite de vocês e estar podendo falar um pouquinho do que aconteceu nas eleições e com certeza do que tem por vir aí pro Sindicato Rural. Vamos lá. Para quem não lembra, nós fizemos o convite para a chapa, eles não puderam vir, estavam em campanha trabalhando e funcionou, né? Tava correndo atrás para conversar com o pessoal e enfim. E eu comentava com o Beto e com o Leandro antes do programa, por mais que uma disputa, você tem duas chapas, fica aquela situação, um fala uma coisa, outro fala outra, e às vezes alguém pode ficar chateado, mas uma disputa para o Sindicato Rural, ele acabou atraindo muita gente de volta para o sindicato, acabou reacendendo às vezes a vontade das pessoas de participarem de novo dos rumos do sindicato. Isso agora tem que ser aproveitado, isso é muito bom quando as pessoas voltam a atenção e querem participar. Então, cabe agora ao Beto, que foi eleito presidente, e ele tem essa característica de agregar, é um cara muito acessível com as pessoas, amigo de todo mundo, agregar todo mundo em torno dele para fazer uma baita de uma gestão aí pelo Sindicato Rural. E nós mandamos, quando nós fizemos o convite, nós mandamos para as duas chapas as 8 perguntas que nós havíamos preparado e nós vamos repetir as mesmas perguntas. Agora, logicamente, que é mais fácil ou até mais difícil, agora deixa de ser teoricamente promessa de campanha, agora tu é o presidente eleito, é o que você vai fazer mesmo na gestão, mas fica mais fácil porque passa o período de campanha, vamos colocar assim, e aí a gente tem como vislumbrar como vai ser essa administração do Sindicato Rural.
Então vou repetir as perguntas e a gente vocês vão ficando à vontade, vocês podem responder da melhor maneira que vocês acharem. E o Beto, o Leandro, vocês vão alternando, fiquem à vontade como vocês quiserem responder. Certo? Vamos para a primeira pergunta. Na visão da chapa de vocês, agora eleita, né? O Sindicato Rural dos Produtores se afastou dos debates públicos e dos eventos importantes nos últimos anos, deixando de representar os produtores rurais da região? E como vocês avaliam essa crítica? Vocês acham que isso aconteceu, não aconteceu? Fique à vontade. Bom, Leonardo, eu acho que isso não aconteceu, né? O Sindicato Rural sempre teve ativo, sempre teve com suas com as propostas, sempre teve ativo, sempre teve fazendo, né? A gente não afastou, não. A gente como se diz, a gente não falou, né, o que tinha que ser falado. Isso eu acho que não é se afastar. Não fomos convidados também para muita coisa em Rondonópolis nessa gestão passada. A gente teve vários eventos que a gente também não foi convidado, não sei porquê, né? Também não fomos convidados. Então eu acho que isso não é se afastar. Eu acho que aconteceu isso e não sabemos ainda o porquê disso, mas o sindicato sempre teve muito ativo aí. Complementando, primeiro deixa eu te dar uma satisfação com relação ao convite de vocês. Nós desde o início tínhamos uma estratégia, né? Quando a gente descobriu que eram 2 chapas, o Beto falou, não, vamos montar uma estratégia de como é que a gente vai trabalhar. E a nossa estratégia foi fazer o trabalho de dia a dia, falar com o nosso associado. O Beto, como você falou no início, o Beto de fato é muito acessível. Enfim, o convite de vocês veio para nós meio que já com todo o cronograma montado. Então, a gente desfazer o que a gente tinha preparado para vir no programa dificultou um pouco. E além disso, o próprio formato nos preocupou um pouco. Porque vocês tiveram uma entrevista com a Chapa 2, aí vocês teriam a nossa, e no final de semana que antecederia a eleição, seria de novo a outra chapa. Então, assim, ficou um movimento que talvez para nós não fosse interessante, né? Seria, e nossa tréplica ficaria onde? Então, não foi interessante, a gente achou melhor não fazer o programa naquele momento e fazer o nosso trabalho de dia a dia. Já com relação a essa pergunta, ela é meio afirmativa e ela é equivocada. O Sindicato Rural, claro, muda a presidência, muda completamente a visão, principalmente a visão externa de como é que o sindicato vai receber. Hoje com o Beto, hoje não, a partir do dia 1º de janeiro, eu tenho certeza que o pequeno produtor, o produtor do modo geral, vai ter muito mais acesso ao Sindicato Rural e esse é o nosso objetivo. O Sindicato Rural sempre teve muito ativo. Ele de fato acabou se afastando. A gente esse processo eleitoral mexeu com muita coisa, né? Mas principalmente nesse último ano a gente deixou de participar, nos tiraram um pouco de lado, deixaram um pouco o sindicato de lado, mas a gente continuou com os nossos trabalhos e eu acho que é isso, Leonardo, nosso objetivo maior em estar aqui, em ter aceito o teu convite, para mostrar um pouquinho do que o Sindicato Rural vem fazendo. O parque de exposições está limpo. A gente tem locações lá todos os meses. Esse ano, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a gente teve mais de 28 locações durante o ano. A gente pretende melhorar muito isso, aumentar muito isso. A gente tem atendido dioturnamente as demandas do produtor rural e principalmente do produtor rural. E se você me permitir, durante o programa hoje a gente quer contar um pouquinho do que a gente tem lá e do que a gente ainda pode fazer pelo produtor rural, que é o nosso objetivo principal, né? A nossa missão institucional está diretamente ligada à representação do produtor rural. Mas enfim, é uma satisfação estar aqui e estamos à tua disposição. Obrigado. Para até isso que vocês falaram agora, a gente falava um pouco antes do programa da questão de percepção, de comunicação, né? Do como que isso está sendo comunicado. Então, as perguntas, você pode ter certeza, elas foram muito mais feitas na base da percepção do que conversando com algumas pessoas e a nossa percepção do que estava acontecendo, de como estava se apresentando. Então, vamos para a segunda pergunta. Como vocês pretendem garantir uma atuação mais presente e efetiva em termos de interesse coletivo da cidade, do Sindicato Rural de Rondonópolis, que ele faz parte, obviamente, sendo uma entidade representativa dos produtores rurais? Como vocês pretendem, então, fazer com que ela seja mais
seja mais presente nessas discussões que envolvem toda a sociedade e que fazem, logicamente, tem reflexo para o produtor rural. Pois é, como foi dito no início, a nossa missão institucional, ela está diretamente ligada ao produtor rural. Então, assim, o Sindicato Rural está aqui para representar. Obviamente, ninguém faz nada sozinho. A gente não pode se isolar. O Sindicato Rural não tem o interesse em se isolar. Como é que a gente pretende trabalhar isso? Estando aberto, a gente vai ocupar cadeiras, tanto no município quanto no estado, que são cadeiras que por lei o Sindicato Rural tem, inclusive eu faço parte do CODIP da prefeitura, enfim, a gente pretende estar trabalhando junto com o município, trabalhando junto com o estado, sempre voltado para o nosso interesse principal, que é o produtor rural. Complementar. Tá tudo certo. É isso aí. A terceira pergunta: é possível ampliar a atuação do sindicato junto aos poderes executivo e legislativo para buscar incentivos, linhas de crédito alternativas e qualificação para os pequenos produtores? Como vocês pretendem fortalecer esse papel social e representativo do Sindicato Rural ainda mais? Bom, com relação, vamos lá, são várias perguntas em uma só, né? Com relação ao produtor rural, o que nós já falamos? Nosso lema de campanha qual foi? Reforçar, ampliar e criar. Reforçar por quê? Porque a gente quer reforçar o que a gente já tem de bom. Ampliar o que a gente tem de bom, a gente precisa difundir para todo o município. E, obviamente, a gente não está isolado e achando, o sindicato está 100%. Não, a gente quer ir muito mais além. Então, Leonardo, com relação à representatividade, o que a gente pode fazer pelo produtor rural, eu quero te contar hoje o que nós já temos lá dentro. Hoje, no Sindicato Rural, a gente tem as ATEGs, que são as assistências técnicas e gerenciais. Neste momento, está acontecendo hoje, são 7 ATEGs. Essas ATEGs são uma parceria entre o Sindicato Rural e o Senar, em que o produtor, eles são categorias, né? Por exemplo, o gado de corte. Então a gente entra na propriedade junto com o técnico do Senar e os supervisores, e a gente tenta fazer ajudar a melhorar a administração e a gestão. Então hoje nós temos 7 grupos de 30 produtores sendo atendidos, neste momento. Então só aqui são 210 famílias sendo atendidas pelas nossas ATEGs. Então a ATEG é uma delas. Os cursos e treinamentos, nós temos diversos cursos. Nós temos um portfólio de cursos dentro do Sindicato Rural absurdo. Tem curso de pá carregadeira, tem curso de colheitadeira, tem básico, intermediário, avançado, tem curso de laticínios, de derivados do leite para o pequeno produtor. Nós temos cursos de informática básico, intermediário, tem curso de oratória, tem curso de doma racional, tem curso de zootecnia, de alimentação para bovinos na seca, enfim, se eu ficar falando aqui dos cursos, a gente vai ficar a manhã inteira. Então, nós temos isso à disposição. Nosso grande desafio é que o pequeno, médio e o grande nem tanto, mas o pequeno e o médio tenham acesso e tenham um conhecimento da existência desses cursos. Então aí entra o nosso desejo. Eu estou aqui falando em nome do Beto Torremocha, porque esse é o nosso combinado, de que eu tenho um pouco mais de facilidade de falar, mas são coisas que nós já tratamos antes. Então, assim, nosso desafio junto com a municipalidade, eu acho que a gente pode fazer, inclusive, um trabalho muito legal com todas as instituições de fazer isso chegar para o produtor. E para o sindicato, basta o produtor manifestar o desejo. Naquele teu portfólio eu tenho a minha comunidade, ou nós temos 30 produtores que querem fazer isso. A gente precisa de uma palestra sobre crédito rural. O Sindicato Rural está pronto. A gente tem isso tudo para oferecer. Então, além disso, hoje, nós temos 170 eventos concluídos em 2025, só de cursos e palestras nesse sentido. Então, nós temos as ATEGs e temos os cursos. Além disso, esse ano é o primeiro ano que a gente tem um curso técnico dentro do Sindicato Rural. É uma turma de zootecnia, são 25 alunos. É um curso que dura 2 anos. Esse ano a gente está completando o primeiro ano da primeira turma e a gente pretende dar isso aqui para o associado e para o
produtor rural. Que isso é uma outra coisa muito importante que seja dita. O sindicato rural, a gente ouviu muito, mas são pouquíssimos associados. É verdade. O associado saiu, né, se afastou um pouco do sindicato e a gente pretende retomar, e como você falou no início, essa eleição mexeu nesse aspecto. Cresceu o número de associados e a gente pretende manter e melhorar isso daí. Mas é importante que se diga que a gente não atende apenas os associados. O sindicato rural é para todos. Ontem, por exemplo, foi um senhor lá, o Daniel, que é de um assentamento ali de São José do Povo. O pessoal já está sentindo a mudança e já está vindo nos procurar. Aí o Daniel falou, olha, nós temos dificuldade com isso. Não tem problema, vamos, senta, eles estão com dificuldade de regularização de área, o sindicato rural está aqui. Se a gente não consegue resolver, a gente vai tentar encaminhar. A gente tem conversa com algumas lideranças para facilitar essas coisas, enfim. Além das ATECs, acho que as pessoas não sabem, por exemplo, que a gente tem um curso de graduação. Existe hoje, o Sindicato Rural é parceiro da CNA e do Senar, e nós temos um curso de graduação. Os cursos são Gestão Ambiental, RH e Processos Gerenciais. São cursos de graduação em que o associado tem acesso com um preço ínfimo para estar se graduando. Então, essa conversa de que o sindicato não representou o sindicato, isso não é verdade. O sindicato está muito ativo, o sindicato está preparado para melhorar, para ampliar e para representar o pequeno e o médio produtor. Perfeito. Depois a gente faz uma ponderação sobre isso, que a gente estava falando, comunicação. Sim. Vocês mesmos estão falando, é uma dificuldade isso, né? Que tem para chegar a isso ao produtor e chegar para as pessoas, porque além de fazer, a gente precisa comunicar. É aquela velha história, a mulher de César não basta ser, o imperador Júlio César dizia, né? A mulher de César não basta ser honesta, ele precisa parecer honesta. Então a demonstração disso é que faz também muita diferença do que tem sido feito. Mas parabéns, é ótimo saber disso. Vamos falar da Exposul, que sempre foi historicamente uma festa popular, de participação geral, grande, de uma demonstração de força. Na verdade, a Exposul sempre foi uma demonstração de força dos produtores, né? Onde os produtores vêm para demonstrar o que estão fazendo, seus animais, enfim. O formato da festa hoje, como ela tá? Vocês acham que tá perfeito do jeito que tá ou precisa de alguma reformulação? Qual é a opinião de vocês quanto a isso? O que vocês pensam quanto à Exposul? O formato da festa. Nós temos já 2 formatos aí da festa, ainda não resolvidos, estamos estudando esse formato da festa. Com certeza, vamos mudar o formato da festa, a festa vai ser mudada. Não ficamos contentes com a última festa, sabemos disso. Se entrarmos aqui, né, no mérito, no que aconteceu, nós tivemos um problema aí com shows, né, em cima da hora que foi, né, a gente estava conversando aqui antecipadamente com esse show que não vieram, né, esses shows, e a gente teve que montar uma grade, né, correndo em cima da hora. E temos também um problema muito sério, né, não sei o que aconteceu com a Exposul. Eu vou falar o que aconteceu com a Exposul. A Exposul é uma festa muito grande, né? Uma festa que com certeza a população espera todo ano essa festa, né? O produtor rural espera essa festa, mas nós fomos boicotados esse ano. Isso é certo, sabemos quem é. Nós fomos boicotados esse ano com a Exposul e tivemos mídias pagas também. Isso nós sabemos quem é, por empresários de Rondonópolis, que foi feito isso com a Exposul. Não é legal, não é certo que nós sofremos com isso, porque se você for ver, falar de uma Exposul, e para trás, quantos anos de festa o sindicato fez e que deu certo, né? Então nós fomos injustamente esse ano prejudicados por essas pessoas de Rondonópolis, por empresários de Rondonópolis. Nós sabemos quem é, não vem ao caso aqui, mas o que aconteceu foi isso com o Exposul. O que aconteceu, claro que a gente sabe e que vai ser mudado e tem que ser mudado. Nós sabemos hoje, temos vários formatos já a ser definido e vamos fazer uma festa linda para a população, porque a Exposul é a população, e vamos fazer sim essa festa. Vou complementar um pouquinho, Leonardo, com relação à Exposul. O Beto tem humildade suficiente
nós temos humildade suficiente para entender que precisa mudar, né? O Sindicato Rural é uma instituição que tem 58 anos. Então, quantas vezes nesses 58 anos o Sindicato Rural e a Exposul não precisou se modernizar e se atualizar? A gente trabalha a Exposul sempre um ano antes. E esse ano, de fato, a gente foi pego de surpresa, muitas coisas aconteceram, a gente tem essa dificuldade com relação isso não é falar mal, pelo amor de Deus, não seja mal interpretado, mas essa quantidade de festas em volta, nos municípios vizinhos, às vezes aqui em Pedra Preta, que são 25, 30 quilômetros daqui, são shows gratuitos, né? E eles falam Expo Pedra, ou em Primavera do Leste, Expo Prima. Na verdade, não são exposições, né? Se você for, e eu fui em algumas, até pra gente perceber como é que estava funcionando, de portões abertos, 100% bancado com dinheiro público, isso é importante dizer. Essas festas de portões abertos não são exposições. Normalmente tem um rodeio e um show. Não dá pra gente comparar com a nossa Exposul, com a grandiosidade que é a Exposul. A Exposul tem sim o show, a Exposul tem o rodeio, a Exposul tem a exposição de animais, a Exposul tem os leilões, a Exposul tem as palestras técnicas, a Exposul nesses últimos anos conseguiu agregar e trazer animais para dentro do parque, que era uma coisa que estava sumindo do parque de exposições. A gente teve competição dentro do parque do Manga Larga Marchador a nível nacional, a gente teve competições equestres, a gente teve a cavalgada, a melhor cavalgada. Vamos falar do que tem de bom e do que aconteceu. Torneio leiteiro. O torneio leiteiro, que é super tradicional, que estava minguando, a gente conseguiu reacender, foi o maior torneio leiteiro dos últimos anos, a maior cavalgada dos últimos anos. Então, assim, nós temos os expositores. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem hoje, de voltar a movimentar o parque, né, nessa parte técnica, nessa parte de negócios. E para isso, a gente tem feito vários estudos e tem percebido, não são situações fáceis, que demandam datas e tudo mais. Então, assim, a gente tem humildade suficiente para entender que está na hora de mudar. A Exposul precisa ser reformulada. Nós temos alguns projetos com relação a isso, nada definido ainda, porque é como nós falamos, a gente não está falando de um show de portão aberto, que é um show e um rodeio. É toda um conjunto de atividades que acontecem durante uma semana dentro do parque de exposições e, obviamente, quando a gente fala de uma Exposul a nível municipal e às vezes até estadual, a gente não tem como o Sindicato Rural fazer sozinho. Então a gente precisa do apoio público, a gente precisa do município, a gente precisa do Estado. Então nós estamos abertos, já estamos conversando com algumas lideranças nesse sentido, e o nosso objetivo maior é sim reformular e trazer uma Exposul mais forte e entregar o que a gente tem de melhor para a população de Rondonópolis. Maravilha! Vamos no intervalo comercial e a gente volta para as outras perguntas para a gente seguir. A pecuária, minha gente, ela vai estar onde nós estamos, porque a carne do futuro não está no laboratório, a carne do futuro está nos nossos pastos, nutritiva, sustentável. E o nosso trabalho qual que é? O nosso trabalho é colocá-la na mesa do mundo inteiro, e é isso que nós vamos fazer, junto com vocês. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. 9h29. 9 horas. Você falou 9 horas, você tá com pressa? Eu tô afobado hoje, não é possível. O que tá acontecendo comigo? É emoção.
6 horas e 29 minutos. Programa ao vivo é assim mesmo. Ô, louco, bicho. Estamos de volta aqui entrevistando o Beto Torremocha e o Leandro. Eu não vou errar de novo, não. Leandro Araújo. Não vou errar esse sobrenome do Leandro de novo, não. Vou mais fácil. É complicado. O presidente e vice-presidente eleitos do Sindicato Rural de Rondonópolis para o triênio 2026-2028. Nós estávamos falando aqui aquelas perguntas, né? E tem algumas que já estão respondendo antecipado aqui. Eu vou até pular, que o Leandro já fez um comentário aqui das festas no entorno, né? O pessoal faz muita comparação. E o Leandro já explicou da diferença dessas festas. Não é festa de portão aberto que a pessoa vai lá, faz um rodeio, um show, é a exposição não sei das quantas. E aqui a Exposul é muito mais complexo o negócio. É show, é rodeio, é prova de laço, palestra, torneio leiteiro, exposição de máquinas, negócios, e leilões. Aliás, leilões não tá no roteiro das perguntas aqui, mas os leilões esse ano foram menos leilões? Teve problema com leilões esse ano ou não? Não. Foi mesmo com a quantidade de leilões? Foi. Na verdade, algumas empresas ficam em cima da hora. Tá. O mercado não estava interessante pro leilão, tiraram os leilões, mas a gente passou isso. Excelente. Vamos lá, deixa eu ver aqui que é a outra pergunta. A gente vai fazendo as perguntas aqui. Tem o roteiro. Tá. A outra pergunta é quanto à utilização do parque, daquela estrutura do parque. O parque tem quantos hectares, Beto? 48 hectares. 48 hectares. Aquele, eu não lembro se foi nas perguntas, se foi antes conversando com o Leandro aqui, ele falou da quantidade de eventos que tiveram no parque esse ano e que às vezes a gente não fica sabendo. Muitas das coisas que vocês estão falando, eu fiz um comentário aqui com vocês fora do ar, que é uma questão da comunicação, né? Das pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo lá dentro. Isso atrapalha um pouco e talvez possa ser algo que vocês possam trabalhar melhor. Quanto à utilização do parque, dá para otimizar mais a utilização do parque, utilizar aquele parque para por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, não está nem na pergunta, mas alguns exemplos. Ecoterapia, voltar, eu não sei se é viável ou não, cada época é uma época, né? Eu sou da época, o Beto também, a época do Centro Hípico de Rondonópolis. Sim. E realizava todo mês lá, ou mês sim, mês não, a gente fazia as provas Equestre, fazia 2 dias, baliza, tambor, 5 tambores, no outro dia era laço de bezerro e team rope, e era uma reunião de famílias. Eventos como aquele, uma reativação do Centro Hípico de Rondonópolis, ou a utilização do parque, o que vocês pensam para otimização do parque, ou é muito difícil fazer isso, até pelo tamanho e quantidade de gente que você demandar para cuidar disso? Não, vamos lá. A ecoterapia já existe. Já? Já. Ela só não é feita no Parque Exposições acho que por burocracia, às vezes, do INDEA, né? Parece que nós tivemos problemas aí com burocracia do INDEA, mas já está sendo retomada ao Parque de Exposições. Entendeu? Na verdade, a gente tem o vazio sanitário. Isso. Da Exposul, a gente precisa ter a quarentena. Então a gente começou a ter muita dificuldade em manter a ecoterapia o ano todo. E eles não podiam interromper o tratamento da ecoterapia por 40 dias para acontecer a Exposul. Então a gente precisou tirar de dentro do parque por essa questão do vazio sanitário. Mas a gente tem que retomar esse diálogo com a INDEA. Na verdade, assim, com relação esse ponto para nós, ele é fundamental. Essa modificação, essa mudança, o parque pode ser muito mais bem utilizado, sim. A gente utiliza, mas a gente já começou uma transformação, porque para a gente trazer essas provas para dentro do parque, hoje a gente precisa estruturar. A gente já começou a estruturar. Hoje nós conseguimos no último ano construir 84 baias. Não sei se vocês chegaram a verificar isso lá. Existiam 2 pavilhões que eram de argola. Não se faz mais animais de argola hoje em dia. Então o que a gente pensou? Vamos transformar esses pavilhões em baias, porque a gente pode trazer novamente animais de elite para serem demonstrados e principalmente fomentar esse lado do cavalo, do equino, com as provas equestres, que
tem movimentado bastante aqui no município. A gente está muito atrás, na verdade, de São Paulo, de Goiás e tal, mas a gente tem conversado muito com lideranças nesse aspecto e estamos criando estruturas para isso. Então hoje nós temos lá 84 baias que já estão sendo utilizadas para essas provas de run short, para a Semana do Cavalo, que teve alguns dias atrás, já utilizou essas baias. E nosso objetivo é trazer sim essa questão do centro hípico para dentro do Parque de Exposições. O sindicato é muito importante nisso. Primeiro que a gente vai fomentar a parte do cavalo, a gente vai gerar divisas para o próprio sindicato rural, então a gente tem trabalhado. É para Team Hope, laço de bezerro. E já temos aí um projeto, tá? De uma pista, né, Leandro? Temos projeto de uma pista já oficial no Parque de Exposições, entendeu? É um projeto, mas com certeza vamos realizar esse projeto, né? E se falando ao parque, né? De aluguéis ainda, né? Foram alugados acho que mais de 28 vezes esse ano. Fizemos reformamos, né? Reconstruímos de novo o nosso terçal de leilão ali. Foi muito grande o espaço, tanto para casamento, vai ser alugado para casamento, como para festa, já teve festa de família, né? E queremos alugar o parque, assim, locar ele o ano inteiro, né? Para que tenha receita para o Parque Exposições. Excelente. Além disso, ontem a gente estava conversando sobre isso. Vai ter uma corrida amanhã, eu acho, da CIA. Né? A gente pensou, por que a gente não faz eventualmente uma parceria para uma corrida saindo e chegando do Parque de Exposições? A gente consegue trazer a sociedade para dentro do parque, a gente consegue movimentar esse lado social também, da saúde, levar isso para os nossos associados e para o produtor rural também. Enfim, o Leonardo, o Parque de Exposições tem muita estrutura para ser utilizado. O Beto bem falou aqui, no ano passado nós gastamos muito recurso com reforma. O Tatersal de Leilões, onde já aconteceram festas de família, é onde acontecem os principais leilões no Mato Grosso. A gente tem um leilão aqui que é nível, vários leilões a nível nacional. Então a gente precisou investir. É importante que a gente fale também, a gente tem as parcerias ali dentro do Sindicato Rural com a ProSoja, com a Prosmate. Nós tivemos nesse ano a maior feira de semente, que é da Prosmate, dentro do Parque de Exposições. Então, assim, essa conversa de que ele é subutilizado, ele pode ser melhor utilizado, mas ele não é subutilizado. O parque está vivo, está lindo. A gente convida não só os associados, mas toda a sociedade para conhecer o Parque de Exposições. E a gente tem certeza de que tem muito espaço ali para muita coisa, para casamentos. A gente tem os gramados ali, com os bares, onde já tem as churrasqueiras, enfim, isso tudo está à disposição da sociedade rondônopolitana. E hoje, inclusive, Leonardo, temos um leilão hoje, da LF Leilões de Cuiabá, que é a partir das 11 horas. Temos um leilão hoje. Então tá sendo locado. Um leilão hoje, leilão de? Da LF Leilão comercial de gado. Comercial de gado. Isso. Lá no Parque Exposições. Aproveitando das festas, aproveitando dentro do parque, nós já tivemos aqui festas como eu sei que é uma marca exclusiva, que é a AgriShow, que é uma festa eminentemente de negócios. Qual que é a ideia de vocês para festas como essa? Vocês têm ideia de trazer festas de negócios para cá? Porque nós, até aproveitando o gancho, semana tivemos a Síria, a CDL foram convidados pelo prefeito, para levar empresários lá para falar do que o prefeito vem fazendo para a cidade nesse primeiro ano de gestão, e falando, ele deixou muito claro a predisposição que Rondonópolis tem para ser um centro comercial. Sim. E ser um centro comercial da nossa região aqui, e centralizar todas essas negociações e mexer com a economia local. E uma festa de negócios como foi a AgriShow, me parece que vem de encontro com isso, trazer negócios para nossa cidade. O que vocês pensam? Vocês têm algum projeto para isso? Olha, Leonardo, hoje a AgriShow é uma festa particular, né? É um evento particular hoje, né? Uhum. Já tivemos 2 edições aqui em Rondonópolis, mas enfim, o convite foi feito, né? Mas como a AgriShow ela é uma festa particular hoje,
ela tem que passar por uns sérios quesitos para vir a Rondonópolis hoje. Naquela época que foi feito, a gente não tinha toda a hospedagem, não tinha, né? A cidade não tinha, não comportava, né? Hoje eu acho que Rondonópolis já comporta, mas enfim, a gente vai atrás disso também, né? Em questão aí que você falou, que vocês foram chamados aí, que a CDL e a CIR foi chamado, na prefeitura, né? Nós não fomos chamados para isso, tá? A gente até quer mais participar com a prefeitura, enfim, que o prefeito faça o convite para que a gente consiga integrar também, né, com o prefeito, com a população. Isso é excelente você falar isso, e aí eu já vou falar até, eu tô falando pelo pouco conhecimento que eu tenho com o prefeito, eu tenho certeza que ele recebe vocês, só procurar ele. Essa aproximação é muito importante das entidades com a prefeitura, e o prefeito é sempre aberto a isso. E eu tô falando sem procuração dele, tá? Não, às vezes ele tá falando assim, eu não tenho procuração do Cláudio para falar isso não, mas eu tô falando pelo tempo desse 1 ano de gestão, a liberdade que ele dá para os empresários, para as pessoas procurarem ele, e tudo que for em benefício da cidade, for para movimentar a economia da cidade, ele tem apoiado irrestritamente. Isso aí eu tô falando temos certeza de graça, disso, né? E além disso, a gente tem como objetivo agora, logo que a gente tomar a posse, de procurar o setor, Leonardo, de ir lá na ponta e para aquele pessoal que está todo ano ali, que está expondo o seu equipamento, e a gente quer ouvir deles. A gente tem algumas reuniões já agendadas com esse objetivo. A gente precisa voltar a fomentar. A gente está falando da capital do bitrem, né? A gente está falando de uma força absurda do agronegócio, da exportação. Então a gente tem consciência de que isso ficou paralisado e a gente precisa retomar. E sabemos também e temos humildade para entender que não faremos isso sozinhos. A gente precisa do prefeito. A gente precisa de todas as entidades ligadas para a gente melhorar e fomentar isso daí. Mas eu acho que o primeiro passo que a gente vai dar é esse, buscar ali na ponta o que a gente pode fazer. A gente tem uma certa dificuldade com relação a essa feira de negócios pela data da Exposul. A data da Exposul, ela não é muito favorável para os negócios da agricultura, para a venda de máquinas, a data, porque agosto, quem tinha que comprar já comprou o insumo, já comprou a máquina. Então, assim, tem vários fatores que a gente precisa rever para tentar fomentar e melhorar os negócios dentro do parque de exposições. Mas também é importante dizer que se a gente for procurar quem veio fazer a exposição esse ano, algumas empresas boicotaram, a gente tem conhecimento disso, mas quem veio ficou muito satisfeito. Se a gente for conversar lá a gente conversou com algumas empresas, não vou falar as marcas, mas eles ficaram satisfeitos. A própria Ford vendeu um número considerável de picapes. A Mitsubishi vendeu um número considerado, mostrou o seu produto. A Chevrolet, enfim, o pessoal da New Holland não, da Massey Ferguson, o pessoal da John Deere, ficaram satisfeitos com a Exposul. A Exposul foi bonita, estava bem montada, mas infelizmente teve esse clamor social e essa dificuldade toda que a gente já falou aí. E outra, já dizendo, né? Já todos confirmaram, tá? Para esse ano, todos do ano passado já confirmaram presença. Que maravilha. Isso aí. 6h46, estamos de volta, Léo? Estamos de volta no bloco final do programa, esse é mais curtinho. As perguntas foram todas feitas, tem alguma... Tem aqui um contato da Sueli Ferreira do Jardim Rondônia, houve muitos desses contatos, questionando, eu vou ler a pergunta dela, eu gostaria de perguntar para o pessoal que ganhou, porque as coisas são tão caras na Exposul, porque a gente que trabalha, que luta, a gente tem curiosidade em saber como são as coisas no mundo do agro. Gostaria de saber por que não dá oportunidade para a gente conhecer o agro. Obrigada, bom dia, espero uma resposta. Sueli Ferreira do Jardim Rondônia. Bom dia, dona Sueli, com satisfação que eu vou tentar esclarecer algumas coisas e nos colocar à disposição para a senhora se aproximar do agro, tá? Com relação aos preços, a senhora está coberta de razão.
A gente faz parte da gestão atual, mas isso não significa que a gente concorde com tudo que acontece. Então, assim, o Beto tem a missão aí de estar transformando isso. Como nós falamos, o Sindicato Rural é uma instituição de 58 anos que precisou se reinventar ao longo desses 58 anos. A gente está falando esse ano a gente teve a 51ª edição da Exposul. E como nós falamos, a gente prepara a Exposul sempre um ano antes. Então, esse ano a gente acabou desencadeando que nós tivemos uma grade de show muito cara. A gente teve pouco apoio público neste sentido. Então a nossa grade de shows ficou cara, a nossa estrutura, uma estrutura muito grande, ficou muito cara, e a gente acabou tendo que repassar esses valores. Também não concordamos com isso. A gente achou sim que o passaporte ficou muito caro. O que a gente pretende a partir de agora? É conversar com os órgãos públicos para ver se a gente consegue fazer alguma coisa neste sentido, embaratear, ou até mesmo trazer um portão aberto eventualmente e fiscalizar melhor essa questão dos preços. Agora é importante que se diga também, os preços são sempre diferenciados nessas feiras. Não tem como a gente exigir, porque a gente terceiriza essa parte, né? Exigir que a pessoa vá dentro do parque, monte toda uma estrutura e cobre o mesmo valor que ela cobra lá no estabelecimento. É natural, você está na praia, você vai comprar uma água de coco, é de fato um pouco mais caro. Mas a gente tem a preocupação nessa próxima edição da Exposul de estar fiscalizando, de estar em cima e, obviamente, tentar trazer o melhor, né, para a população de uma maneira geral. Convido, eu esqueci o nome dela, dona Sueli, para conhecer o parque de exposições, para ir lá bater um papo com a gente. Se ela tiver mais dúvidas, o Sindicato Rural está à disposição dela. Pode mandar aqui. Pode mandar. Beto, Leandro, nós estamos na reta final agora do programa. Fiquem à vontade se fizerem ponderações, se quiserem fazer algumas observações. Eu fiz um comentário com vocês até fora do ar, mas vou fazer aqui novamente, até como um gancho para vocês. E uma coisa que me parece que precisa melhorar é a questão da comunicação, porque pelo que vocês trouxeram de números, de informações, vem sendo feito muita coisa. Agora, o que vem sendo feito, a gente não tem tanto conhecimento disso. Inclusive, coloco o Hora do Agro à disposição também para ser um canal de comunicação das ações que vem sendo feitas pelo Sindicato Rural, tá? Mas, com as ponderações de vocês, algumas considerações, vocês querem falar alguns comunicados, enfim, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Bom, nós sabemos dessa dificuldade que nós tivemos vamos tendo ainda nessa gestão, com a gestão agora, a partir de janeiro, vamos corrigir isso, né? De falar com o produtor, falar com a população do que o Sindicato Rural fez e que tem a mais a fazer. Então nós estamos já com o pessoal já de marketing já vendo já para fazer isso pra gente, né? E, enfim, é mostrar o que a gente faz, que hoje aquele ditado, né? Que a galinha só percebe quando bota o ovo, né? Quando canta, qual vale mais, é o ovo da galinha ou o ovo da pata, né? Então a gente sabe, né, que a gente só vê o ovo na hora que a galinha canta, né? Então acho que a gente tem que fazer esse trabalho é um trabalho que a gente sabe que pecamos nisso, né? E a gente vai corrigir isso aí da agora para frente, né? E mostrar para a população e para o produtor rural o que o sindicato tem feito e está fazendo e tem mais a fazer, né? Exatamente, é o que o Beto está falando. A gente precisa fazer igual a galinha, né? Gritar mais, falar, né? Mostrar o ovo que está sendo posto ali no dia a dia. Essa é uma missão, é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente tem conhecimento de que precisa melhorar essa comunicação e a gente agradece muito a disponibilidade do programa e de vocês aí, para a gente estar podendo falar um pouquinho do sindicato. Com certeza nesse triênio a gente vai estar fomentando essas parcerias para que a gente possa falar e o mais importante de tudo, o senhor que está lá, que terminou a sua ordenha já, ou o cidadão que está preparando, né, está encilhando o cavalo para dar um rodeio no gado, que está lá com o radinho ainda ligado, saiba do seguinte: o Sindicato Rural está aberto 100% para te receber, para ouvir a sua demanda, para te atender no que for possível. Então a gente precisa melhorar muito essa comunicação e essa interação também com o setor, né? Com o pequeno, com o médio, com o grande um pouco menos, talvez nas questões maiores da instituição, mas do pequeno, para ele entender que ele tem acesso e tem voz dentro do Sindicato Rural.
até para as pessoas. Tem um caipira cobrando coisa aqui. Hã? Tem um caipira cobrando coisa. O Valério mandou uma mensagem, disse que não pode descuidar dos shows antigos, porque traz um monte de show novo e não traz shows antigos. E quem é adepto da música caipira, aí eu me enquadro nisso, né? Aqui o compadre está cobrando que isso tem que se preocupar e também, principalmente, com a questão dos preços, precisa ser controlado. Aí a participação popular ajuda, mas né? isso é bacana, nós todos, eu acho, né? Quem que não gosta da música, aqui é raiz, né? A gente, nós também temos essa preocupação, viu, Nilton? A gente também é raiz, tem essa preocupação e com certeza vamos fazer o possível sim para trazer, a gente também é raiz, também gosta desse lado aí, né? Um modão de viola, né? Quem que não a gosta, gente queria né? trazer a Milionários do Henrique, mas não tem jeito mais. Não tem mais jeito, Tinha um Carreiro Pardinho, mas não tem jeito mais, tá ficando difícil. Isso aí tem que pedir autorização extraordinária. Mas tem ainda umas duplas, né? Tem. Um César e Paulinho, um Gilmar, ou um Paraná, o Chico já foi, mas o Paraná tá aí na ativa, que são artistas, é isso que ele tá cobrando. A música mais tradicional, e como o Beto falou, né? Não dá pra fugir, todo mundo aqui mais ou menos é caipira também. Com certeza. Tem o Mato Grosso Matias hoje aí. Inclusive o Mato Grosso deu uma pifada quarta-feira. Pois é. Ele teve que se recolher por ordem médica. Ele tinha um show marcado pra abertura do rodeio da minha cidadezinha lá em São Paulo, Parapuã, pertinho de Tupã. E aí teve que fazer a substituição por uma dupla. O Marcos Ibelucci foi fazer o show. Ele tá fazendo exames, proibido de trabalhar até dia 31 de dezembro. Tá com o motor cansado. Inclusive o Matão, que já foi parceiro dele, eles são parceiros de composição e que é pai do menino que hoje faz o papel do Matias, brincou, falou, coitado, ele tava esperando ganhar dinheiro com o Réveillon, com o show do Réveillon, vai proibir de trabalho. Mas são artistas espetaculares que marcaram a história e que continuam representando muito o Brasil, o Mato Grosso e o nosso Rondonópolis, que foi construído nas costas, como é que vai? No carro de boi, nas costas de burro, no lombo de burro. No cabo da enxada. É importante essa participação do Valério. Obrigado, Valério, pela participação. E eu acho que é importante para vocês também, para a construção do sindicato, dessa nova gestão. E até como sugestão aqui, quem está ouvindo, o Leandro falou a quantidade de cursos que vem pelo Senar. E para quem tá aí na fazenda ouvindo, se você vai tirar férias, às vezes você quer ficar parado, mas tem um curso de doma. Você tem um curso de operador de máquina, você quer melhorar, você quer se qualificar, aproveita esse tempo e vai fazer isso. O Sindicato Rural está à disposição. Beto, Leandro, nosso tempo está acabando, quero agradecer a vocês, muito obrigado, tá? Na verdade acabou, o Nilton já puxou melhor aí. A todos uma excelente semana, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.